Bom, nós temos tratado aqui no Jornal da Record News, já durante várias oportunidades, uma discussão em torno do marco civil da internet no Brasil. Uma questão bastante polêmica, trouxemos aqui várias pessoas para falar, para que você até pudesse formar um pouco mais de opinião a respeito desse assunto. Um dos pontos polêmicos que foi tratado aqui por mais de um convidado foi a questão da neutralidade na rede social, a neutralidade da internet. Hoje, nós vamos avançar um pouco mais na discussão. Para isso, quem está aqui conosco é o professor de Direito, Rodrigo Mesomo, do Mackenzie, do Rio de Janeiro. Professor Rodrigo, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Rodrigo, nós trouxemos aqui várias pessoas. Pois não. Todos eles falaram favoravelmente à neutralidade da internet. Eu vi um artigo seu não fazendo elogios a isso. Falei, eu tenho que trazer o professor, então, Rodrigo. Qual é a sua posição sobre isso, Rodrigo? Vamos lá. A neutralidade na rede é um nome bonito, é um nome que encanta o leigo, mas, na verdade, o que encobre? Encobre a censura à rede. Porque quando falamos em neutralidade na rede, o que nós queremos dizer com isso? O que isso significa na prática? Que todo fluxo de informações deve ser tratado da mesma forma. Todo fluxo de informações, todos os bits devem receber exatamente o mesmo tratamento. Então, em outras palavras, nós estamos instituindo o socialismo na rede. É como se nós, no âmbito da internet, instituíssemos não uma república democrática, mas uma república comunista. Porque não pode existir qualquer diferença no fluxo de informações. Quando, em verdade, a vida real, não a virtual, mas a vida real, ela é repleta de tráfegos diferenciados. E é salutar que seja assim. Por várias razões, mas principalmente por quê? Porque a rede ela já conta com 25 anos de existência. A rede hoje ela não é uma rede neutra. A rede hoje ela tem diferenças, ela tem fluxos diferenciados e isso propicia uma maior dinâmica dos provedores, isso torna o mercado mais atraente, isso permite que o usuário da rede migre entre provedores, buscando o seu melhor interesse. Então, se houver neutralidade, eu não vou conseguir mudar de provedor, eu não vou conseguir ter essa mobilidade que eu tenho na rede? Não se trata disso. Vamos tentar exemplificar com o mundo real. Com o mundo real. No mundo real, por exemplo, nós temos companhias aéreas, por exemplo, que estabelecem programas de milhagem para viajantes frequentes. Nós temos nas estradas, por exemplo, pistas destinadas a fluxos de determinados veículos, como ambulâncias ou carros de bombeiro, de polícia. Nós temos, então, por todo o ambiente real, nós temos diferenças de tratamento, nós temos diferenças de fluxo. Quando nós instituímos no âmbito da internet, um tratamento homogêneo a todos os dados, nós fazemos o quê? Nós afetamos dramaticamente o equilíbrio econômico-financeiro dos provedores. Dos provedores? Dos provedores. O que significa dizer, em última instância, que nós estamos quase que promovendo uma estatização branca dos provedores. Mas os provedores hoje já não funcionam dessa forma? Não, hoje os provedores são livres, a internet é livre. Hoje a internet não é neutra. E isso é que é o fantástico. A internet só é o que é porque ela não se desenvolveu de modo neutro. Os agentes econômicos puderam atuar, os agentes econômicos puderam experimentar pacotes e ofertas aos clientes, permitindo, portanto, pontos de equilíbrio econômico e financeiro que melhoraram a situação. Então, hoje eu não compro do provedor uma determinada velocidade? Sim. Com essa velocidade eu não posso ter acesso àquilo que eu acho que deve ter acesso?
Sim, sem dúvida. Isso não é neutralidade? Não, não, não. A neutralidade, ela diz respeito ao quê? A neutralidade, ela diz respeito ao fato de que eu não posso diferenciar, eu não posso estabelecer tratamentos diferentes a clientes diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, num provedor que provê filmes, por exemplo, o download de filmes. Eu teria velocidades, eu teria o trânsito de dados homogêneo entre todos. Então, mas eu não vou comprar essa velocidade? Posso comprar velocidade de 1, velocidade de 10, velocidade de 100, não é isso? E vou pagar por isso. Numa internet livre, sim. Numa internet livre, sim. Numa internet livre, os arranjos entre o consumidor e o provedor são infinitos. Numa internet com este nome bonito, numa internet neutra, ou como eles gostam também de dizer, numa internet aberta, o que nós temos? Uma questão perigosíssima, que é a possibilidade de o governo regular o fluxo de informações na internet por decreto. Não, em verdade, o que nós temos? O Marco Civil da internet é o ovo da serpente. Por quê? Porque ele abre a porta para que o governo, que até então não se intrometia na internet, passe a regular a internet por decreto. E uma vez regulada a internet por decreto, nós temos a porta aberta para amanhã o governo querer instituir uma lei de controle da mídia no Brasil. Rodrigo, Esse é que é o grande perigo. Tem isso no mundo hoje? Aonde é que o governo controla a internet? Nós temos na Coreia do Norte? Da Coreia do Norte, na China. Então, nós temos controle da internet em Cuba. Ou seja, então... mas no resto do mundo ela é livre. No resto do mundo a internet é livre. Então, mas nós fazemos parte desse resto do mundo, fazemos parte do eixo do mal. Por isso que o Marco Civil que está sendo votado, ele é altamente prejudicial, ele é pernicioso. A internet conta com 25 anos e é o que é pela liberdade, onde o governo jamais teve ingerência sobre a internet. Quando nós abrimos esta porta... Esse ponto, eu acho que hoje é um ponto pacífico entre a oposição e a situação no país. Não, vamos observar o artigo 9º do projeto de redação do deputado Paulo Molon, do PT. O artigo 9º, ele prevê a regulação dos fluxos de informação por intermédio de decreto, o que é perigosíssimo, porque, vamos à diferença, se eu falo de uma medida provisória, isto necessariamente passa pelo Congresso. Mas quando nós falamos de decreto, nós estamos falando de uma determinação do Executivo de modo soberano. Portanto, o Executivo ele passa a criar uma situação de tal sorte de que há um domínio por meio de decreto do ambiente que hoje é livre. Bom, então com esse decreto presidencial mantido vai nos colocar na mesma posição da Coreia do Norte, da China, desses outros países. E mais, aonde você é uma não abre ameaça nada, à liberdade de expressão neste país. É uma ameaça à liberdade de expressão neste país que permitirá que amanhã tenhamos uma lei de mídia que controle a mídia, assim como nós temos na Argentina, assim como nós temos na Venezuela, assim como nós temos na Bolívia, no Equador. Ou seja, a partir do momento em que a internet é controlada, o controle da mídia televisiva, impressa e radiofônica será o próximo passo. É dramática a situação. Ademais, nós estamos votando um projeto de lei num momento de fim de governo, num momento em que há uma verdadeira discórdia entre o partido, entre o PT e o PMDB, ou seja, o momento político é péssimo e não há, sob nenhum aspecto, qualquer urgência nesse projeto. Esse projeto está há 2 anos lá no Congresso Nacional. 2 anos. Exato. Não é tempo mais do que o suficiente para você maturar as coisas, discutir? Sim, mas ele estava, entre aspas, adormecido. Ele estava adormecido. E aí, porque a presidente Dilma ficou, digamos assim, transtornada por alguns vazamentos de informação e os escândalos
de espionagem, ela resolveu, no seu, digamos assim, temperamento mais assodado, resolveu acelerar o projeto e fez inserir cláusulas desastradas, com todo respeito, tornou o projeto extremamente autocrático, extremamente ditatorial, é perigosíssimo, será terrível para a democracia brasileira, para a liberdade de expressão, a aprovação deste projeto do Marco Civil. O melhor controle da internet é a competição entre os provedores. Este é o melhor controle da internet. Quanto mais livre, quanto mais aberto, quanto mais os provedores competirem entre si sem a interferência governamental, mais lucros, melhores os serviços, mais baratos os serviços. E é isso que nós vemos no mundo todo. Acordos que são feitos que propiciam o barateamento dos serviços e a melhoria dos serviços ao usuário final. Sim. Quando nós aprovarmos... Mas aprovado do jeito que está, não há mais concorrência entre os provedores. O preço vai ser o mesmo? Não exatamente o preço, mas o que acontece? Num primeiro momento, poucas coisas mudam, mas a experiência mostra que a partir do momento em que nós temos a regulação de um mercado, a tendência é a de que o grau de concorrência diminua, o grau de concorrência entre os players do mercado diminua e o governo passe a editar medidas que protejam os atores já instituídos, dificultando a chegada de novos atores a este mercado. Sim. Portanto... Desculpa, mais um esclarecimento. Pois não. O que é que pode acontecer com esse projeto que pode me impedir, por exemplo, de acessar qualquer site que eu acho que devo acessar? Ou escolher... Por exemplo, vamos observar, o projeto ele prevê uma coisa perigosíssima, o quê? Que se coloca lá uma disposição de que a internet ela cumpre um interesse social. Toda vez que você coloca numa lei que aquilo cumpre um interesse social, você está colocando, na verdade, uma carta branca ali, porque sabe-se lá o que é interesse social para o governo venezuelano. Para o governo venezuelano, num determinado momento, para evitar os protestos, o interesse social é proibir o fluxo de informações, derrubar determinadas redes sociais. Então, isso acontece? Claro que acontece. Claro que acontece, isso acontece, e em todos os governos que têm uma tendência mais autocrática, ditatorial, a preocupação fundamental é o controle do fluxo de informações. E instituir esta possibilidade no Brasil, e nós temos que fazer uma legislação pensando no amanhã. Ora, isso vai dar uma possibilidade ao governo de restringir, por exemplo, num momento de crise, determinadas redes sociais. O determinado fluxo de informações num site de troca de mensagens de poucos caracteres, por exemplo. Tipo Twitter? Tipo Twitter, exato. Por que não? O fluxo de informações, por intermédio do decreto, em situações de emergência, o governo cessa o fluxo. Quando fazemos uma pesquisa sobre, por exemplo, o verbete Direitos Humanos ou Praça da Paz Celestial na China, não aparece nada. Eu mesmo fiz essa experiência. Então, é essa internet que queremos? Não, nós queremos, a internet que o governo quer. Sim. É esta que me parece a internet que o governo quer. E tem sido, é muito importante que se diga isso, as expressões que têm sido utilizadas são expressões bonitas, que enganam o leigo. Internet aberta, internet neutra, como se esse socialismo cibernético que está sendo instituído, como se isso fosse uma coisa boa. Não é. Sob aspecto nenhum, não é. Nos países mais democráticos, a internet está fora do controle governamental. Está fora do controle do governo. Tá bom. Esta é a melhor... falar fora do controle do Estado. Do Estado, do governo. Né? Esta é a melhor forma de nós assegurarmos no Brasil a democracia, a liberdade de expressão, o equilíbrio econômico-financeiro dos provedores, os modelos de negócios que podem vir a surgir no futuro,
Porque quando, entre aspas, estatizamos a internet, nós congelamos os modelos de negócio. Os provedores, portanto, perdem a flexibilidade em estabelecer novos modelos de negócio. Porque se eles não podem estabelecer tratos diferentes no fluxo de informações, eles não podem estabelecer mecanismos diferenciados, que novos modelos de negócio vão surgir. Entendo. Então, na verdade, a longo prazo, nós estamos diminuindo a concorrência e prejudicando o usuário final, além, claro, do ponto perigosíssimo que é a censura, o controle e o atentado à propriedade privada, porque os provedores são privados, e o atentado à liberdade de expressão. Sem dúvida. Bom, Rodrigo, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu me sinto Como você honrado vê, nós estamos aqui, nós estamos procurando sempre o outro lado. Claro, obrigado. E você hoje é o nosso outro lado. Claro. Porque todos os outros que nós trouxemos aqui falaram favoravelmente ao que eles chamam aqui, a gente entendia por neutralidade. Mas nós precisamos ouvir também a sua opinião, até para as pessoas formarem. Nós aqui não queremos fazer a cabeça de ninguém. Claro, sim. Mas nós queremos mostrar a sua para que as pessoas façam a sua própria cabeça. Esse é um dos motes aqui que move o nosso jornalismo. Claro. Então eu queria agradecer a sua gentileza. Eu é que agradeço. A ênfase com a qual você colocou seus argumentos, que certamente as pessoas vão pensar a respeito. Obrigado. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza. Até logo.